A paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Um excelente dia para você que está me ouvindo. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos para a palavra do Senhor, porque é na palavra que nós aprendemos a sermos pessoas melhores nessa terra. Você só aprende a ser uma pessoa melhor quando você escuta a palavra de Deus e faz conforme a vontade de Deus. Você só aprende a ser uma pessoa melhor com Deus. Você pode procurar refúgios em vários lugares, em várias partes do mundo, mas o único que te consola, o único que te ajuda, o único que te estende a mão, o único que não te desampara é Deus. Esse é o seu melhor amigo. Ele nunca te deixa só. Pode uma mãe abandonar o seu filho, até aquele filho que ela amamenta, mas o Senhor nosso Deus não. Ele cuida de nós, ele nos ampara, ele realiza os desejos sim do nosso coração, ele atende o nosso pedido. Então você pode confiar de todo o teu coração em Deus, que Ele é o seu melhor amigo. Eu sempre falo, o Espírito Santo de Deus é o nosso melhor amigo. Ele nos consola, Ele está ali quando nós precisamos, Ele nunca nos deixa sozinhos. Você não está sozinho, não está. Você sente a presença de Deus aí, você quando está assim desanimado, quando você está triste, pode perceber isso, pode reparar isso. Quando você está assim desanimado, triste, o que acontece? Você sente aquela presença invadir o seu eu, né? Você sente aquela paz fluindo dentro de você. É uma mensagem para você dizendo assim: acalma-te, eu estou aqui. Eu estou aqui. Já te aconteceu isso? De você às vezes estar assim tão desesperado e pensar: o que que eu vou fazer agora? E é como se uma porta se abre e vem aquele refrigério. E você sente aquela paz inexplicável e você entende que é a voz do Espírito Santo a ministrar dentro de você. Eu estou aqui. Acalma-te. Hoje eu tenho uma mensagem de Deus para você que se encontra no Evangelho de Mateus. Aqui está falando no capítulo 27 sobre Jesus ser entregue a Pilatos. E nós sabemos que todos nós temos uma biografia de vida. Eu tenho a minha biografia, eu falo para vocês que se eu for escrever a história da minha vida até agora, eu tenho um livro para contar para vocês, porque eu já vivi tantas coisas, já passei tantas experiências com Deus, e eu falo que todas as experiências que eu vivi com Deus é motivo de contar. Por quê? Porque as pessoas elas vão crer que Deus é real através do nosso testemunho de vida. Eu posso estar vivendo um momento mais difícil da minha vida, mas quando eu ouço alguém falar, eu passei por isso, e aconteceu isso, e Deus me tirou dessa situação e me deu vitória, a minha fé se renova no Senhor. Porque quanto mais eu passo pelo tempo da luta, mais cansado eu vou me sentir. Não é? Quando você vê um filme de guerra, os soldados lutando na batalha, enfrentando com o seu exército, chega um período, um determinado tempo, do começo ao meio da guerra, ou quase ao fim da guerra, o semblante já não é o mesmo, o físico já não é o mesmo, já está muito debilitado. Por quê? Porque vai cansando lutar. Nós sentimos enfraquecidos com o tempo. E nossa vida como cristão, servo do Senhor, não é diferente. Com o passar do tempo, a luta, né, os anos de luta, isso faz com que nós nos sentimos cansados. É normal. É por isso que Deus, ele vem nos renovar através da palavra dele. Porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque sempre tem uma palavra de apoio ali para me sustentar. Né? Você está aí nesse momento, talvez você está vivendo um momento difícil na sua vida, mas tem essa palavra de Deus te sustentando, te levantando, te colocando de pé, não é? Isso é muito precioso para nós. Por quê? Porque não nos deixa vacilar, os nossos pés vacilarem. Então, cada um de nós temos uma biografia. Você tem a biografia da sua vida. Você, desde quando você nasceu até o dia atual, você tem uma história para contar.
Você já viveu períodos difíceis, você já viveu períodos abençoados, você já recebeu recompensas à sua espera, você já passou por vales, você já chorou muito nesse vale, mas você tem uma história de vida para contar. Aqui nós estamos vendo personagens no capítulo 27 e um desses personagens é o tão falado Judas Iscariotes. Esse homem, ele foi um dos apóstolos, né, um dos discípulos de Jesus, e foi um dos discípulos porque só se tornaram apóstolos depois que Jesus partiu. Então, ele era um dos discípulos de Jesus e ele tinha esse nome, Iscariotes, né? Eles puseram Iscariotes em Judas, muitos estudiosos falam, porque ele participava daquele grupo radical, né? O grupo dos judeus mais radicais ali, vamos dizer assim, até entre eles são terroristas, né? Porque sicarius em latino significa assassino. Então, Iscariotes vem disso, de sicários, assassino. Então, Judas já vinha de um contexto de ambição, sabe? A ambição estava dentro dele. Né? Ele nota-se que ele tinha assim o olho muito grande para as coisas financeiras, porque até num episódio que aconteceu, né, que Jesus ele foi ungido em Betânia, e ele estava lá em Betânia e aparece uma mulher trazendo um vaso de alabastro, desculpa, um vaso de alabastro com perfume. E era um perfume precioso. A palavra diz que era nardo puro, ou seja, era muito dinheiro que tinha em cima daquele perfume. E o que ela faz? Ela traz aquele vaso, ela quebra aquele vaso e ela derrama aquele bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Quando Judas Iscariotes viu aquilo, ele ficou indignado. Como é possível fazer isso, desperdiçar? Isso para mim é um desperdício de bálsamo. Era melhor vender esse perfume e dar aos pobres. Jesus, né, na sabedoria, não sabedoria humana, porque a sabedoria humana é falha, mas a sabedoria de Deus é infalível. Então Jesus, na sabedoria de Deus, ele olha para aqueles que estavam condenando, para Judas Iscariotes, e fala assim: deixa ela, não a perturbe, deixa ela quieta, porque ela praticou boa ação para comigo. Foi o desejo do coração dela fazer isso para comigo. Porque os pobres, vocês sempre os terão aqui convosco. Quando vocês quiserem, vocês terão a companhia deles, vocês poderão fazer isso mais à frente para eles, mas a mim vocês não vão ter. Nem sempre me tendes aqui. Ela fez o que ela pôde fazer. Ela se antecipou-se, ela veio até a mim, ela ungiu-me, sabe para quê? Para a sepultura. E Jesus ainda fala, e eu vou dizer-vos uma coisa. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Eu estou contando aqui porque Jesus já sabia que seria contado aqui. Se alguém conta ali, porque Jesus já sabia que seria contado ali. Então Judas, ele tem uma biografia de uma pessoa interesseira, que se vendia facilmente, né? Você me dá isso e eu entrego aquilo. Por que fala que o dinheiro é a raiz de todos os males? Porque se a gente não vigiarmos, qualquer um que está ouvindo-me, qualquer um, ele está sujeito a amar mais o dinheiro do que a Deus. Por quê? Porque o dinheiro ele traz recursos que vai trazer muita alegria para você. O dinheiro vai trazer coisas que vai dar contentamento, que vai realizar desejos do teu coração. E quando o dinheiro falta, isso cria uma barreira. Você já não pode ter aquilo que você um dia tinha possibilidades. É ou não é? E a pessoa ela vai colocando esse amor naquilo, porque eu preciso de dinheiro para isso, eu preciso de dinheiro para aquilo.
E se perguntar aí, você não precisa de Deus? Sim, eu preciso de Deus, mas eu preciso de dinheiro. Ou seja, o dinheiro sobressai, está acima de Deus. E a partir do momento que eu roubo o que é de Deus, não é no sentido, eu roubo, não estou falando roubar de Deus, mas roubar o lugar de Deus na minha vida, a minha vida, ela tende a fracassar. Porque a palavra, ela nos diz assim, buscai a Deus em primeiro lugar. Não diz para eu buscar o dinheiro, a fama, posses, visibilidade, seguidores, né? Estou trazendo para os dias atuais para você entender. Muitas mulheres, muitos relacionamentos. Não. A palavra de Deus diz assim que nós devemos buscar a Deus em primeiro lugar. O reino dele, a sua justiça. É isso que tem que prevalecer na sua vida. Um dia eu até ministrei aqui, já tem tantas mensagens, mas as mensagens que estão aqui postadas no YouTube, que o dinheiro, ele se torna bênção na sua vida quando ele não é o seu Deus. Quando ele passa a se tornar o seu Deus, ele vai ser uma maldição para você e sua casa. O dinheiro é uma bênção quando você sabe que você não depende do dinheiro, mas você depende de Deus. Viu a diferença? Por exemplo, você está trabalhando, você tem um salário magnífico, mas você sabe que você não deve se apoiar naquele trabalho, nem no salário daquele trabalho, porque aquilo pode se fechar, a porta pode se fechar e você pode ficar sem nada. Mas quando eu me apoio em Deus, mesmo que aquela porta se feche, outras portas se abrirão, porque quem é o dono da porta é o Criador. O nosso coração, ele não pode estar nas coisas desse mundo. Judas Iscariotes, ele estava com o coração no material. E olha que aquele homem viu milagres e prodígios com Jesus. Ele era discípulo de Jesus. Ele viu com os olhos dele aquilo que Jesus fazia no meio do povo. Mas o coração dele estava no dinheiro. Porque o diabo, ele cega o seu coração, ele cega a sua mente. E você não consegue discernir entre uma mão e a outra. Você acha que tudo é correto. Você acha que tudo é certo. Porque o dinheiro tem isso, tem esse poder de manipular o nosso coração se Deus não estiver aí. Deus tem coisas magníficas, poderosas para fazer na sua vida, sim. Deus tem pessoas aqui que estão me ouvindo, que Deus tem uma prosperidade grandíssima. Vamos dizer assim, uma prosperidade que você vai ter coisas que você nunca teve na vida. Escute o que o Espírito Santo de Deus está falando com você. Você vai ter coisas que você nunca imaginou na sua vida, Deus vai colocar na sua mão. E você precisa ser tratado com Deus, porque tem pessoas aqui que têm uma facilidade como Judas de se atrair facilmente pela riqueza. Então é por isso que você é tratado por Deus, porque Deus não quer que você desvie do caminho. Conta para mim, diz para mim, se você não encontra homens e mulheres que hoje estão, né, que são famosos, que saíram do anonimato e que tinham relacionamento com Deus. Entrou a fama, entrou o dinheiro. E você pergunta assim, qual é o relacionamento dessa pessoa com Deus? Nenhum. Porque tirou o lugar de Deus e colocou outros deuses. E eu falo que o dinheiro é um deus, o mamão é um deus. A fama é um deus. Tudo que você coloca no lugar de Deus se torna um Deus para você. Aí você pergunta como está a vida dessa pessoa. Aí você vai pensar, aparentemente, está andando de vento e popa. Mas não está. Porque essa pessoa, ela estagnou no lugar onde ela tirou o altar que era para Deus e fez um altar para os seus deleites. E então Deus não está ali. Então é tudo ilusão, aparência,
Porque se torna pessoas infelizes, incompletas, porque o que me completa é Deus. É Deus que me traz, sabe, essa total. Eu falo assim, nós ficamos cheios, né, completos. Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Quando ele se ausenta, aquele vazio fica. Porque você pergunta para muitas pessoas que não têm essa intimidade com Deus, que tem tudo. Aí você vai perguntar, principalmente os psicólogos que trabalham nessa área, né, os psiquiatras, os psicólogos, eles estão ali atendendo o paciente e o paciente está falando, porque eles têm uma conversa, esse é o trabalho deles, eles analisam o paciente através da conversa, dos movimentos do corpo, mesmo o psiquiatra, ele analisa os movimentos do corpo, a forma expressiva do paciente. Aí eles vão perguntar com certeza qual foi o momento que surgiu essa insatisfação, essa tristeza, porque a maioria dos pacientes, com certeza, que procuram psicólogos ou psiquiatras, eles estão, ou até mesmo terapeutas, eles estão passando por um momento de vazio, que eles não entendem que vazio é esse, e eles querem completar esse vazio. Aí o que eles fazem? Eles vão procurar ajuda. E não sou contra, porque Deus levanta homens capacitados para ajudar uns aos outros. Mas esse vazio inexplicável, sem sombra de dúvida, aquilo que eu estou falando para você, é a ausência do Espírito de Deus. Porque quando ele nos fez e soprou sobre nós o fôlego divino. A vida vem dele, né? O Espírito vem dele. Aí eu pego tudo e ponho no lugar de Deus. Aí sinto esse vazio, por quê? Porque o altar era para Deus. A adoração é de Deus. E eu não. Porque eu acho que os prazeres, os deleites da terra são mais prazerosos do que a presença de Deus. E não é. Não é. Porque eu sempre falo, posso ter tudo. Mas se não tenho Deus, a presença de Deus na minha vida, eu não tenho nada. Sabia disso? Sabe o que eu tenho? Nada. Então, o que completa o meu ser, o que completa o seu ser, é o Espírito de Deus. Aí você vai falar assim, Silene, mas eu acredito em Deus, eu tenho fé em Deus, eu busco Deus, mas por que eu sinto esse vazio? Por que eu estou triste? Por que a minha alma chora todos os dias? Primeiro, muita gente que passa por isso, elas perderam algo. Por quê? Porque esse algo é maior do que Deus na sua vida. Esse algo é maior do que Deus na sua vida. Esse algo se tornou maior. Então você coloca esse algo maior do que Deus. É por isso que você sente esse vazio. Porque já conversa com pessoas que perderam pessoas e a pessoa entrou numa depressão profunda. Porque elas colocaram essa pessoa maior do que Deus. E não pode ser assim. Deus tem que ser maior do que tudo na sua vida. Porque se você coloca Deus à frente de tudo, até as perdas que você tem, elas não vão se tornar um vazio na sua vida. Porque o Espírito Santo vem te preencher. Você vai ficar consolada. As pessoas vão olhar para você, gente, mas ela perdeu. Ela já não tem mais. Mas por que eu olho para ela e o semblante dela é de alegria? Por que ela está bem? Será que ela não sente a perda? Não, não é isso. É porque você colocou Deus acima de tudo. E você sabe que quando Deus está na nossa vida, Ele manda, Ele ordena. E se acontece alguma coisa, até mesmo ruim, que Deus permite, é a mão dele permitindo. Então, se Ele está permitindo, Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor, gente. Não tente entender os pensamentos de Deus, não tente, você vai ficar louco. Você vai falar assim, gente, mas por que Deus fez isso? Por que Deus não poderia fazer? Não tente perceber os pensamentos de Deus, acredite em Deus. Ele sabe o que Ele faz, mesmo não entendendo. Gente, tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida que a gente não entende. Por que Deus me mandou por esse caminho? Aquele caminho era muito mais fácil. O povo, quando saiu do Egito, por que Deus está permitindo aqui 40 anos preso no deserto? Se em menos de 15 dias nós atravessaríamos o deserto e estaríamos lá na terra prometida, por quê?
São perguntas assim, por quê? Por esse caminho era mais fácil? Não tente entender os pensamentos de Deus. Eu sempre falo para você, confie em Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para você. O reino dele, a palavra dele, ela prevalece na nossa vida a partir do momento que nós confiamos completamente em Deus. Vai ser notório. Quando as pessoas olharem para você, vão notar a presença de Deus é real na sua vida. Há algo diferente com ela, sim, porque é a glória de Deus que invade o ser dela e resplandece essa luz inexplicável. Judas traz Jesus. Ao romper do dia, no capítulo 27 do Evangelho de Mateus, ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho, uma reunião contra Jesus, porque os nossos inimigos, eles se reúnem, eles se assentam à mesa, eles falam do nosso nome, eles projetam, eles planeiam coisas contra nós. Você pensa que não? Ou você pensa também que no inferno não é organizado e que não tem reuniões para acabar com a sua vida? Você acha que o inferno não se reúne para fazer armadilhas, situações para você cair, para destruir você, destruir a sua casa? Porque o que o diabo quer destruir é a família. Porque se ele destrói a família, ele destrói uma casa e ele destrói, começa a destruir tudo à volta. Porque é como uma maçã podre no meio das outras, contamina. Aí, separação é normal, uma família destruída é normal, relacionamentos tóxicos com pessoas tóxicas se torna normal. Tudo é normal. Você olha no mundo de hoje, o relacionamento entre mulheres é normal, entre homens é normal, filhos que mandam nos pais é normal, porque é assim que ele faz. Ele faz a reunião dele e ele vamos entrar nisso na área, porque é nessa área que ela é fraca. E você tem sim uma fraqueza. Escute o que eu estou falando, porque cada um de nós temos uma fraqueza. É por isso que nós temos que buscar força no Senhor, porque vigiai para que você não caia. Porque qualquer um tem a tendência de cair. Então tem uma fraqueza aí. A fraqueza de Judas Iscariotes era financeira, porque ele desejava dinheiro. E o mais interessante é que ele foi um dos primeiros discípulos a estar com Jesus, ou seja, desde o início ele vivenciou coisas grandes com Jesus. Ele teve experiências de ver o manifestar da glória de Deus. Ele foi instruído, sabe como? Ele se tornou tesoureiro. Ele foi designado para cuidar do dinheiro do grupo. Ele era um homem culto. Ele tinha essa parte administrativa de gestão com ele. Ele era bom para isso. Mas ele usou o que ele tinha de talento, não para o bem, mas para o mal. Quantas pessoas não fazem isso? Têm talentos, aptidões. São pessoas inteligentes, mas usam tudo isso que Deus atribuiu a ela para praticar o mal. Judas está numa lista, né, de milhares e milhares que seguem a ele, que também por dinheiro fazem barbaridades. Quantos homicídios você vê aí por causa de dinheiro? Não é grande coisa, mas mataram para pegar o dinheiro. Filhos mataram pais para adquirir riquezas. Para ficar com a herança. Quando meu pai morre cedo, minha mãe morre mais cedo, assim os filhos recebem herança e nós recebemos a herança. Por quê? Porque tem um fraco, né? Aí, uma fraqueza. E é nessa fraqueza que o diabo sempre vai reunir para entrar, achar uma brecha e entrar e destruir a sua vida. Mas o nosso Deus, eu sempre falo, é poderoso para nos livrar. Quando ele dá ordem aos anjos dele ao nosso respeito,
Ele está dizendo, vai e guarda o meu filho, vai e guarda a minha filha. Por quê? Porque é um ser humano. Jesus disse para Simão, 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 Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei para que a vossa fé não desfaleça. Você está vendo a intenção do maligno? Jesus disse isso a Simão Pedro. O próprio Satanás, ele me pediu para destruir vocês. O próprio Jesus declara: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, para que você não caia. Então há uma reunião do inferno contra a minha vida, contra a sua casa, para destruir você. Porque nós temos sim uma coisa que ele sabe que é o seu ponto fraco. Por isso que você tem que buscar essa fortaleza no Senhor. Tem mulheres que são casadas e que têm aquela fraqueza de não estar satisfeita com o seu cônjuge e encontrar outros homens e se relacionar. É uma fraqueza. Porque não estão satisfeitas no matrimônio e têm que arranjar outra forma de agradar os seus deleites. E a mesma coisa eu falo com homens que são assim, que não estão satisfeitos. A mulher é boa, a mulher faz de tudo, a mulher é trabalhadora. A mulher é a mulher sábia, tem sabedoria, mas está na rua procurando outras mulheres. Tem pessoas aqui que têm profissões maravilhosas, mas estão aí, sabe, sujando o seu nome para ganhar dinheiro ilícito. Porque é a sua fraqueza, o dinheiro. Você tem uma fraqueza. Simão Pedro tinha uma fraqueza. Judas Iscariotes tinha outra fraqueza. Os irmãos de José que o lançaram dentro de um poço, sabe qual era a fraqueza deles? A inveja. E é nessa fraqueza que eu tenho que lutar todos os dias. Para quê? Para Deus me guardar. Para que tenha aqui, sabe, uma armadura de proteção, um capacete da salvação, que a minha mente seja brindada com a palavra do Senhor. São fraquezas que nós temos, sim. Outros adoram ser reverenciado. Meu filho acordou. Agora me distraiu, porque eu tento gravar de manhã antes de ir para o trabalho e ele acordou. Tem pessoas que querem ser reverenciadas. Esse é o fraco da pessoa. É isso? Eu pergunto, qual a sua fraqueza? Você sabe o ponto fraco? Você sabe aquilo que você precisa dessa proteção de Deus, dessa armadura de Deus? Você sabe aquilo que você precisa fechar, essa brecha que você precisa fechar na sua vida, para que o diabo não entre e faça da sua vida como um dia Jesus disse para Simão Pedro. Satanás veio, pediu vocês para peneirar a vossa vida como um trigo. E é isso que ele tenta fazer, é peneirar a nossa vida como um trigo. É encontrar em nós falhas e mais defeitos e brechas e abrir outras brechas e você entra num buraco e depois quando você vai ver, você está dentro de outro buraco e é um buraco atraindo outro buraco e você está lá. E se Deus não tiver misericórdia, você não sai dali. Entregaram ao governador Pilatos. Só que aí está, porque o diabo ele incita você a pecar. Mas ele não vai te proteger quando você estiver lá, no perigo. Judas trai. Quando Jesus vê Jesus, ele dá um beijo na testa de Jesus, e muitos falam assim, o beijo de Judas, porque foi o beijo da traição. Só que ele ficou com remorso, porque é assim. Ele incita você a fazer, você faz. Mas aí, porque você conhece a Deus, quem conhece a Deus, quem viu o manifestar de Deus, depois que peca, vem o remorso. Por que eu fiz isso? E foi esta pergunta interiormente de Judas Iscariotes. Por que eu fiz isso? O que eu ganhei com isso? Porque ele vai e pega as 30 moedas
de prata que ele havia recebido dos principais sacerdotes e anciãos. Ele fala: eu pequei. Eu peguei sangue inocente, eu estou traindo. Eu pequei. Veio o remorso. Aí sabe o que eles disseram? Qual foi a resposta deles para com Judas Iscariotes? E é assim que o diabo faz conosco? Que nos importa? Isso é contigo. É assim que nos importa. Isso é contigo. Agora, assuma a responsabilidade, porque ele leva você a pecar, ele te coloca preso e ele te deixa lá. Ele te deixa lá, preso no seu remorso, preso nas suas atitudes. Ah, pois é. O que nos importa? Isso é contigo. Se vira. Você escolheu esse caminho. Agora você vai sofrer as consequências. Judas, ele pega aquelas moedas, ele atira para o santuário as moedas. E sabe o que ele fez? Retirou-se dali e foi se enforcar. Foi o fim dele. Porque o remorso foi tão grande, o peso da culpa foi tão grande, porque em vez dele arrepender-se, pedir perdão a Deus e recomeçar, ele ficou cego, impulsionado pelo remorso. Ele vai se enforcar e tira a própria vida. Sabe de uma coisa? É assim. A nossa vida, gente, não é diferente. Todos nós aqui temos uma falha. Todos nós aqui temos uma fraqueza. Todos nós aqui precisamos de Deus. Não tem um aqui falar: eu não preciso de Deus. Você precisa de Deus. E para você vencer as lutas diárias, você precisa de Deus. Você não consegue sem Deus. Você pode até dar alguns passos sem Ele, mas vai fracassar. Judas Iscariotes, ele deu passos sem estar com Deus, porque Deus não estava no negócio, mas fracassou. Aí sabe o que os principais sacerdotes fazem? Pega aquelas moedas, né, numa hipocrisia, um deboche, porque era isso que eles eram debochados. Não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Entende isso? É preço de sangue. E era eles que estavam induzindo esse preço de sangue e na maior cara de pau, não é lícito, não é lícito colocarmos essas moedas no santuário. Pois é. Não vamos fazer isso, não vamos deitá-la aqui no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Sabe o que eles fizeram? Compraram um campo do oleiro. Para quê? Para fazer um cemitério de forasteiros, de estrangeiros. Compraram esse campo. Era uma terra rica em argila e os oleiros trabalhavam lá. Por isso que eles falam que era o campo do oleiro. Esse campo do oleiro se tornou um cemitério. O dinheiro que Judas recebeu para entregar Jesus, esse dinheiro foi investido em um cemitério para estrangeiros. Porque o que eu faço para gerar morte na vida de outra pessoa, no fim, é a minha própria morte. O que eu desejo de ruim na vida de outra pessoa, de ruim se tornará na minha própria vida. Porque o dinheiro não foi para a vida. O dinheiro foi para investir, sabe no quê? No cemitério de vivos mortos. Porque tudo aquilo que eu faço com uma intenção ruim não tem vida. Acaba-se num cemitério. Isso é verdadeiro que eu estou dizendo para você. Tudo que eu adquiro com maldade, acaba num cemitério porque não tem vida, não vai adiante.
Judas, ele conseguiu na maldade, na ganância. E o fim daquela ambição, daquele dinheiro que ele conseguiu, aquelas 30 moedas de prata, foi para um cemitério. Que onde não tem vida, não tem sonhos, não tem projetos, não tem realizações, não tem nada. Até o dia de hoje, esse campo, ele é conhecido e chama, sabe o quê? O campo de sangue. Jeremias, o profeta Jeremias, havia profetizado. Tomar as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram. E as deram pelo campo do oleiro. O próprio Jeremias profetizou sobre essa parte da vida de Jesus e Judas Iscariotes. Então eu vou começar bem, porque eu vou acabar bem. Eu não vou usar de ganância para obter lucros ilícitos, porque eu não preciso disso, porque é Deus que me abençoa na terra. Eu não preciso ser falso e hipócrita, porque eu sei que Deus me abençoa. E Deus, ele não tem, sabe o quê? Compromisso com falsos. Com a boca mentirosa, com a língua enganadora, com os olhos altivos. Com os pés que se precipitam ou com os pés que andam a correr para o mal. Ele não tem compromisso com esses. Com os pés que se apressam, precipitam. O meu filho está a falar no fundo, vocês estão ouvindo, né? Ele está a falar e às vezes me desconcentra. Os pés que se apressam para correr para o mal. Deus não tem compromisso com esse. Deus não tem compromisso com esse. Deus tem compromisso com quem é fiel a Ele. É honesto, é uma pessoa simples, trabalhadora, lutadora, sabe? Aquela pessoa determinada, com fé. A vida está difícil, mas eu estou lutando porque Deus é comigo. As portas estão fechadas, mas eu estou lutando porque eu sei que Deus abre as portas. E não vou temer o mal, e não vou temer o que dizem ao meu respeito, e não me importa esse espírito de inveja contra a minha vida, porque o meu Deus é que luta as minhas causas. Então, se eu começo bem, acabo bem. E se eu começo como Judas Iscariotes, vai acabar no cemitério. Esta é uma palavra de vida para você nesse dia. Você não precisa fazer nada para enganar, manipular, ganhar causa, ganhar partido. Você não precisa fazer nada disso. O que você tem que fazer, sabe o que é? É confiar em Deus, descansar em Deus e saber que todas as coisas estão no comando de Deus e a sua vida já está escrita por Deus. E Ele vai te abençoar, sim. Ele vai te prosperar, sim. E o seu fim será um fim de honra, de glória. As pessoas vão lembrar de você e vão falar: aquele sim foi um servo de Deus, aquela sim foi uma serva de Deus aqui na terra. Não será lembrado como Judas Iscariotes, o traidor. Não. Você será lembrado como essa mulher que derramou esse vaso de alabastro na cabeça de Jesus e foi julgada, condenada ali, mas Jesus a defendeu e até os dias de hoje é falado do nome dela. Essa é a mensagem de Deus para você nesse dia. Deus está falando com você. Sabe? O que você sentir no seu coração de fazer em favor do reino de Deus, faça. Essa mulher aqui, ela trazia esse vaso de alabastro, ela derramou na cabeça de Jesus, porque ela sentiu de fazer isso. Então, tudo que nós sentimos para fazer para o reino, é o Espírito Santo nos inspirando e dizendo: faça, porque a sua recompensa vem de Deus, e a recompensa dela veio de Deus. Esta é uma palavra de Deus para o seu coração, palavra de vida. Levanta, rema em direção às coisas certas da vida. Não seja oportunista. A gente às vezes é oportunista. Não seja oportunista, você não precisa disso. Você precisa de Deus para te abençoar. Você tendo Deus na sua vida, o resto não interessa, o que fala não interessa, como tem te julgado também não me interessa, sabe por quê? Deus é com você. Que a graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com toda a sua casa, com toda a sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo no seu coração.
Amém.